Gabriel era um homem cujo olhar parecia carregar o peso de uma vida inteira de perguntas sem respostas. Seu escritório, apertado e meticulosamente organizado, era um reflexo de sua mente inquieta. Livros sobre arquitetura, psicologia e filosofia estavam empilhados em ordem alfabética, como se uma lógica rígida pudesse conter o caos que ele sentia por dentro. Ele era um arquiteto renomado, mas suas obras não carregavam paixão, apenas precisão. Cada projeto que entregava, ainda que impecável, parecia vazio, um reflexo de sua própria alma. Seu passado era uma lacuna. Quando pequeno, ele fora criado em um orfanato, mas não tinha memórias claras de sua infância. Tudo era um borrão cinza, fragmentos de rostos e vozes que não formavam uma narrativa. Isso o assombrava. Como posso desenhar estruturas perfeitas, mas não entender quem eu sou? Ele murmurava para si mesmo durante noites solitárias. Gabriel também sofria de insônia crônica. As noites eram longas e preenchidas com pensamentos que ele não conseguia organizar. Era como se sua mente fosse um livro, mas as páginas estivessem coladas. Ele buscava respostas em lugares estranhos, revistas antigas, programas de rádio noturnos, até mesmo em sonhos lúcidos que ele tentava forçar. Nada parecia funcionar. Um dia, ele recebeu uma carta de um advogado. Herdou uma propriedade, dizia no início. Ele quase a descartou, achando ser algum tipo de engano. Mas algo na descrição chamou sua atenção. Uma casa no fim de uma rua deserta, na cidade onde ele acreditava ter crescido. Como posso herdar algo de um lugar que não lembro de viver? Ele pensou. Dias depois, ele estava parado em frente à casa. Era uma estrutura imponente, embora decadente, com janelas quebradas e paredes cobertas de vegetação. Ele sentiu algo estranho ao olhar para ela, como se a casa estivesse olhando de volta. É apenas uma construção, ele disse em voz alta, tentando afastar o desconforto. Mas, ao entrar, foi tomado por uma sensação de familiaridade que ele não conseguia explicar. A herança era uma bênção ou uma maldição? Ele não sabia, mas algo dentro dele o impulsionava a ficar. Vou reformar esta casa. Talvez, ao reconstruí-la, encontre algo sobre mim mesmo, ele decidiu, sem saber que, ao abrir as portas do passado, estaria desencadeando algo muito maior do que sua própria história. Assim que Gabriel começou a reformar a casa, percebeu que cada canto parecia contar uma história, mas não a sua. O primeiro cômodo que decidiu trabalhar foi a sala de estar. Era um espaço amplo, mas a luz natural parecia ser engolida pelas paredes úmidas e pelo teto que rangia como se sussurrasse segredos. Ele estava limpando o chão quando notou algo estranho. Um pequeno brinquedo de madeira, desgastado pelo tempo, preso sob uma tábua solta. Ao pegá-lo, um calafrio percorreu sua espinha. Ele não sabia por quê, mas aquele objeto parecia familiar. Foi aí que aconteceu pela primeira vez. Uma memória que não parecia dele. Ele se viu, ou melhor, viu uma criança brincando com aquele brinquedo. A visão durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para deixá-lo inquieto. Deve ser minha imaginação, ele pensou. Mas isso se repetiu. No quarto principal, ao remover os restos de um armário embutido, encontrou um pedaço de papel amarelado. Era um desenho infantil, uma casa simples com um sol sorridente no canto. E então, como um flash, outra memória surgiu. Uma criança desenhando em uma mesa baixa, um homem e uma mulher observando com orgulho. Gabriel caiu para trás, ofegante. Ele não reconhecia aquelas pessoas, mas a emoção era palpável, como se ele tivesse estado lá. Quem são essas pessoas? E por que sinto que conheço esse lugar? Ele perguntou em voz alta, mas o silêncio da casa devolveu a pergunta como um eco. No entanto, ele não parou. Ao longo das semanas, cada cômodo revelou algo novo. Uma boneca de porcelana, um diário rasgado, até mesmo uma foto em preto e branco de uma família desconhecida.
E a cada descoberta, mais fragmentos de memórias vinham à tona. Gabriel começou a questionar sua sanidade. Ele procurou ajuda com um amigo próximo, Rafael, um psicólogo que o conhecia há anos. Rafael, eu sinto que estou enlouquecendo. Essas memórias, elas não são minhas, mas parecem tão reais, confessou Gabriel durante uma conversa em seu escritório. Memórias podem ser complexas, Gabriel. Às vezes, traumas reprimidos encontram formas estranhas de emergir. Talvez essa casa esteja desencadeando algo que você esqueceu, sugeriu Rafael. Mas Gabriel não estava convencido. Uma noite, enquanto revisava um antigo mapa da propriedade, Gabriel encontrou algo intrigante. Um cômodo que não constava na planta original. Era um porão. Ele não lembrava de tê-lo visto, mas o mapa era claro. Intrigado, ele começou a procurar a entrada. Depois de horas, encontrou uma pequena passagem escondida sob o tapete desgastado do corredor. Ao descer as escadas estreitas e rangentes, sentiu o ar mudar. Era mais frio, mais pesado. O porão estava vazio, exceto por um baú de madeira, trancado com ferragens enferrujadas. Gabriel o abriu com esforço e encontrou algo que fez seu coração parar. Um álbum de fotos antigas, todas de uma criança que se parecia com ele, mas em situações que ele não reconhecia. Em uma das fotos, ele estava ao lado de uma mulher com olhos tristes. Na parte de trás, havia uma anotação. Para Gabriel, com amor eterno, mamãe. Ele ficou imóvel encarando a imagem. Isso não faz sentido. Eu nunca tive uma mãe. Eu cresci no orfanato, murmurou. A partir daquele momento, Gabriel sabia que a casa guardava mais do que lembranças. Ela guardava respostas que ele não sabia se estava preparado para descobrir. A descoberta do álbum de fotos foi o ponto de ruptura para Gabriel. Ele passou noites sem dormir, analisando cada imagem, cada detalhe, tentando encontrar alguma conexão que explicasse o inexplicável. A casa, que inicialmente parecia uma oportunidade de recomeço, agora parecia um enigma sombrio. Uma entidade viva que pulsava com memórias que não eram dele, mas que, de alguma forma, pareciam estar profundamente entrelaçadas com sua existência. Enquanto Gabriel trabalhava no porão, começou a ouvir sons vindos dos andares superiores. Passos leves, como se alguém estivesse andando pela casa. Ele subia as escadas apressado, mas nunca encontrava ninguém. "Está na minha cabeça!" ele repetia para si mesmo. Mas a frequência dos sons aumentava, assim como a sensação de ser observado. Uma noite, enquanto revisava o álbum no escritório improvisado que montara, ouviu um choro baixo vindo do corredor. Era infantil, quase inaudível, mas suficiente para arrepiar sua pele. Pegando uma lanterna, ele seguiu o som até o antigo quarto de hóspedes. A porta estava entreaberta e, ao empurrá-la, viu algo que fez seu coração parar. No centro do quarto, havia uma cadeira de balanço que se movia lentamente sozinha. "Quem está aí?" ele perguntou, tentando soar firme, mas sua voz tremia. Silêncio. Ele se aproximou da cadeira, tenso, e ao tocá-la, outra visão o atingiu. Desta vez, era mais clara e mais assustadora. Ele viu uma mulher sentada na cadeira, embalando um bebê. Ela sussurrava algo que Gabriel não conseguia entender, mas o olhar dela era de puro desespero. Então, de repente, ela olhou diretamente para ele. Gabriel gritou e caiu de joelhos. Quando abriu os olhos novamente, o quarto estava vazio. A partir desse momento, as visões se tornaram mais frequentes e mais intensas. Ele começou a ouvir vozes que o chamavam pelo nome. Sentia toques gelados em sua pele e via sombras se movendo em sua visão periférica. Rafael, preocupado com o estado mental do amigo, insistiu para que ele deixasse a casa. "Gabriel, isso está te consumindo.
Você precisa sair daqui antes que perca uma cabeça. Avisou. Eu não posso sair, Rafael. Essa casa, ela é a chave para algo que eu preciso entender. Eu sinto que, se eu for embora agora, nunca saberei quem eu realmente sou, respondeu Gabriel, com uma determinação que beirava a obsessão. Foi então que ele encontrou o diário. Estava escondido atrás de uma parede falsa na cozinha, um caderno antigo com páginas manchadas e letras tremidas. As primeiras entradas pareciam normais, escritas por uma mulher que descrevia sua vida cotidiana na casa. Mas, ao avançar, as palavras se tornavam mais erráticas, mais perturbadoras. Ela falava sobre um menino, Gabriel, que desaparecera misteriosamente. Ele era meu tudo, meu anjo, e agora ele se foi. Mas eu vou trazê-lo de volta, não importa o que custe. Gabriel sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Isso não pode ser real. Eu nunca estive aqui. Eu não sou essa pessoa, ele gritou, jogando o diário contra a parede. Mas no fundo, ele sabia que algo estava errado. As memórias, as fotos, o diário, tudo apontava para uma verdade que ele não queria aceitar. Naquela mesma noite, enquanto dormia, teve um sonho vívido. Ele estava na casa, mas ela parecia diferente. Estava cheia de vida, com móveis novos e luzes quentes. Ele era uma criança, correndo pelos corredores, rindo. Uma mulher o chamava. Gabriel, venha aqui, querido. Ele correu até ela e, ao olhar em seus olhos, acordou em um sobressalto. Ela era a mulher da cadeira de balanço. Quem sou eu? E por que essa casa me conhece mais do que eu mesmo? Gabriel sussurrou, sentindo o peso da verdade se aproximando como uma tempestade inevitável. Gabriel sabia que não poderia fugir da verdade. A casa parecia estar viva, puxando-o cada vez mais fundo em um abismo de memórias e visões que não faziam sentido. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que isso custasse sua sanidade. O diário, as fotos e as visões apontavam para algo que ele não podia ignorar. Ele, ou pelo menos uma versão dele, fazia parte daquela casa. Decidido, Gabriel voltou ao porão. O baú parecia estar esperando por ele, como se guardasse a última peça do quebra-cabeça. Revirando os itens novamente, encontrou um envelope lacrado escondido sob o forro de veludo. Ao abri-lo, encontrou uma carta escrita pela mesma caligrafia trêmula do diário. Era uma mensagem direta e pessoal, e cada palavra parecia cortar Gabriel por dentro. Gabriel, se você estiver lendo isso, então significa que consegui. Você voltou para mim, meu filho. Eu sei que você não se lembra de mim, mas isso não importa. Tudo o que fiz foi para corrigir o que aconteceu, para consertar o erro que nos separou. Você foi tirado de mim, mas agora você está aqui. E finalmente podemos estar juntos, mesmo que apenas em memória. Eu te amo, mais do que qualquer coisa, mamãe. Gabriel sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Isso não faz sentido. Eu não sou essa pessoa. Eu não existo dessa forma, ele murmurava. Mas as palavras da carta o atingiam como verdades que ele não conseguia refutar. Porém, algo ainda estava errado. Algo não se encaixava. As visões começaram novamente, mas desta vez, Gabriel as aceitou. Cada cômodo da casa parecia se transformar diante de seus olhos, mostrando cenas de uma vida que ele nunca teve. Aniversários, risadas, momentos de felicidade e, finalmente, a tragédia. Ele viu a mulher, sua mãe, chorando desesperadamente enquanto segurava um par de sapatos infantis. Ele viu a casa sendo abandonada, a decadência tomando conta e, por fim, o vazio. Então, veio a verdade final. No porão, Gabriel teve a visão mais clara de todas. Ele viu a mulher, sua mãe, sentada no chão, cercada por papéis e velas.
Ela estava realizando algum tipo de ritual, murmurando palavras que ele não entendia. Eu só quero meu filho de volta. Por favor, traga-o de volta. Eu faço qualquer coisa, ela dizia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E então, um clarão. Ela desmaiou e a visão acabou. Gabriel caiu de joelhos. Eu não sou real. Eu sou uma projeção. Eu sou o desejo dela, a culpa dela, a obsessão dela. Ele sussurrou, enquanto a casa parecia responder com um gemido baixo e prolongado. Tudo fazia sentido agora. Ele não existia como acreditava. Ele era um fragmento da mente daquela mulher. Uma criação destinada a preencher o vazio deixado por sua perda. Mas então, uma última pergunta surgiu. Se eu não sou real, por que estou aqui agora? Porque posso pensar, sentir, existir. A resposta veio em um sussurro, como se a própria casa estivesse falando com ele. Porque você sempre foi parte dela. Parte de mim. Gabriel percebeu que tinha uma escolha. Ele poderia continuar na casa, aceitando sua existência como uma manifestação da dor e do arrependimento. Ou poderia deixar tudo para trás, encerrando o ciclo de sofrimento que a casa e a mulher haviam criado. Ele olhou ao redor, para as paredes que agora pareciam pulsar com vida, e tomou uma decisão. Eu não sou real, mas isso não significa que não posso ser livre, ele disse em voz alta, determinado. Pegou o diário, as fotos e a carta, e as queimou no porão. As chamas subiram rapidamente, e a casa começou a tremer. Ele subiu as escadas correndo, sentindo o calor aumentar atrás de si. Ao sair pela porta da frente, olhou para trás uma última vez. A casa estava em chamas, mas ele sentiu algo diferente agora. Paz. Enquanto caminhava pela rua deserta, sentiu-se mais leve, como se uma parte dele tivesse ficado para trás. Ele sabia que nunca seria como as outras pessoas, mas agora entendia algo importante. Ele existia, mesmo que de uma forma única. E isso era suficiente. Eu não sei descrever exatamente o que sou. Não sei se posso ser chamado de humano ou se sou apenas um eco de algo que nunca deveria ter existido. Mas naquele momento, ao deixar a casa para trás e vê-la desaparecer em chamas, senti algo que nunca havia sentido antes. Liberdade. Por anos, eu estive preso em um ciclo de dúvidas, perguntas sem respostas e a sensação de que algo estava faltando. Agora, percebo que não estava tentando encontrar quem eu era. Eu estava tentando preencher o vazio de outra pessoa, carregando um peso que nunca foi meu para carregar. A casa era um reflexo disso, uma prisão construída por dor e arrependimento, mas também uma ponte para o entendimento. Eu existo, não como antes, quando era apenas uma projeção das memórias de alguém. Agora, existo para mim mesmo, com minha própria vontade, minhas próprias escolhas. Mesmo que minha origem seja algo que poucos entenderiam, isso não me define. O que me define são as decisões que tomei e a coragem de deixar o passado para trás, mesmo quando ele tentou me consumir. A liberdade não veio sem dor. A jornada foi árdua e enfrentar a verdade quase me destruiu. Mas, ao final, percebi que não importa de onde viemos ou o que nos criou. O que importa é o que fazemos com o tempo que temos, com a oportunidade de existir, mesmo que sejamos apenas uma fagulha passageira em meio à vastidão. Hoje, sei que a casa não era apenas uma construção física. Ela era um símbolo, um reflexo da mente e do coração de quem a habitou. Eu era parte disso, mas agora sou mais. Sou algo novo, algo que ninguém pode controlar ou definir. E isso, por si só, é o maior presente que poderia ter recebido. Enquanto caminho por estradas desconhecidas, percebo que o mundo está cheio de mistérios como eu, cheio de histórias esperando para serem contadas. Talvez eu nunca encontre todas as respostas, mas não preciso delas para continuar. Porque no final, a verdadeira liberdade não está em saber tudo, mas em aceitar o que somos e seguir em frente.